Fala pessoal, finalmente agora vamos comentar sobre pacote duplicado. Estou montando um lab para a gente falar a respeito, um lab mais limpo ali para ficar mais claro o entendimento e com 3 links, né? Então tem algumas coisas, alguns detalhes que eu vou compartilhar aí com vocês para a gente entender bem o pacote duplicado que vem desde a casa, se eu não me engano, da casa da 6.4, tá? É um tema cobrado no exame da Fortinet, ele caiu no exame que eu fiz lá agora recentemente em julho, e é basicamente um cenário parecido como esse que foi cobrado no exame, porque pelos exemplos são 3 links, e eu vou até trazer um material aqui que eu deixei separado, ó, que é exatamente isso aqui que caiu na prova, né, que cai no exame. Então ele fala que ele está enviando 3 pacotes, ó, no máximo, quando você configura o DUP Max aqui 3, essa configuração aqui é bem interessante. Ele consegue enviar um pacote adicional, né, através de outro membro, tá? Então, essa aqui é a grande jogada, né? Porque se você tenta fazer um pacote duplicado com apenas um link, ou 2 que seja, o você já vai ver que ele não funciona, né? Por quê? Porque a lógica dele é ele enviar sobre, aqui ele comenta, ó, aqui onde está em amarelo, ele fala, Packet Duplication é uma feature do SD-WAN que habilita para você enviar pacotes duplicados através dos 3 adicionais membros, né? Então, aqui já é o X da questão, porque você vai mandar um pacote duplicado, mas você precisa ter os membros. Então, se você só tiver um membro, não adianta você querer fazer isso funcionar, que foi a primeira coisa que eu observei lá quando eu fui testar essa filter, né? Ele só funciona dessa maneira. Então, ele tem aqui algumas coisas, umas particularidades comparado com o FEC, né? Que ele suporta o hardware offload, já o FEC não. Então, tem algumas coisas que se você colocar numa tabelinha, se for fazer um exame, compara o FEC com o pacote duplicado, que você vai entender as diferenças ali. Basicamente, para fazer um exame vai ajudar bastante nessa hora, né? E agora aqui ele vai ter bastante a parte da teoria explicando, mas resumindo, é o que eu comentei, né? Que ele vai mandar um pacote adicional por cada membro, e aí se você habilita aqui, igual ele está comentando, tem uma filter mais para baixo, e aqui já entra um pouco do forced que eu estou comentando, aqui a gente usa na parte do spoke, quem vai iniciar ali fazendo os pacotes duplicados, e o hub ele vai fazer o packet de duplication, que é para ele entender que está recebendo um pacote adicional e ele descartar. Depois que ele recebe o primeiro, ele descarta os outros, né? Que é isso que ele faz aqui, ó. O primeiro é entregue, somente aceito, né? É isso que ele comenta. Eu vou deixar essa página para vocês aí nos comentários, para quem quiser consultar. O material é esse, tanto que tem esse material disponível no nosso repositório lá. E eu vou deixar essa própria estrutura que eu estou montando aqui, compartilhado lá o UNL com os membros do canal para quem quiser fazer algum teste. Então vamos iniciar na 7015 mesmo, para a gente entender como que é o funcionamento, fazer o arroz com feijão, para depois a gente subir lá para o on demand. Depois eu viro para a versão 7.2 e a gente vê esse sob demanda aí como funciona, tá? Então só dando um overview do lab, eu vou entrar nele. E a princípio, esses 3 roteadores aqui, cada um está nessa rede, uma interface nessa rede, e o outro um 189.16.16. Sempre vai ser o Gateway 1. E aqui na Fast 01, onde está os 3, deixa eu puxar para cá, onde está os 3 Fast 01, eles vão para a minha Cloud, que é a minha interface de gerência. Aí eu estou fazendo nela um DHCP, então se você subir esse UNL, você vai pegar um DHCP da sua própria rede, que vai ser a sua de gerência aqui do IVE. No meu caso é o 92.168.115/24, né? Então eu vou pegar algum IP aqui em cada interface, e aí eu estou fazendo um NAT outside, que é o que entra pelas WANs, né, para sair. Então se vocês forem fazer alguma regra aqui para a máquina pingar o Google, não precisa fazer o NAT aqui no Firewall, tá? Isso é só por causa do lab, né? Que os roteadores estão fazendo o NAT aqui para nós. Mas no mundo real a gente faria o NAT aqui. Então isso é só por causa do lab. E essa rota default você vai colocar, você vai dar um no nela, né? Você vai entrar no conft do Cisco, vai dar um no, vai colar essa rota, vai tirar. E aí você vai pôr uma nova rota para o seu gateway
ou você coloca para interface, mas é melhor você colocar para 192.168 a sua rede, que é o seu gateway lá, seu IP da sua interface, da sua rede. Já os branches, eles já estão estruturados para o cenário que a gente vai fazer o teste. Então, eu já tenho 3 túneis fechados com esse hub, que é o concentrador. Então, eu abri um para um, tá? Ficou 3 túneis apenas, simples, para a gente simular esse lab. E eu tô com os UNLs aqui, eu vou deixar compartilhado. Se você quiser subir essa mesma estrutura, vou deixar lá no nosso repositório do Google Drive, na parte do IVNG, onde fica o UNL. Eu vou subir uma pastinha como Packet Duplication na 7015, tá? Tô abrindo 3 overlays aqui, né? 3 links. E aí aqui na remota eu recebo os IPs através do modo CFG, automaticamente, desse range. E aí eu tenho minha rede local 10.10.10 e o remoto lá, o hub é o 10.10.20. Essas configurações já estão aqui. Eu vou deixar compartilhado. A princípio eu revisei, a princípio tá tudo ok. Só vai ter que alterar a sua rede lá de gerência, tá? Da sua rede do IV, que eu comentei. E o restante, eu acredito que eu já dei uma olhada aqui, está ok. Tanto o hub, e aí a mesma coisa, né? O mesmo fluxo, mudar a rede de gerência. E o template Tunnel Hub, aqui é um template padrão já, ó. Eles estão subindo aqui a rede 10. Aí eu venho, configuro IP, fase 2, o outro é a rede 20. Eu deixei os diff Hellman bem iguais ali para não ter problema. Então só vai mudar a rede. Aqui o local ID está todo alterado, já está certinho. Aí eu tenho um prefix list chamando uma routmap, o BGP para criando os neighbor group e os neighbor range para a gente subir, declarando nossas redes, que é a rede local e a loopback do hub, criando os túneis dentro do SD-WAN, RFC 1918, umas políticas para vir pingar a loopback, que é o Performance SLA, e as políticas do tráfego de interesse. E o hub, aqui a configuração por fim dos túneis, mesma coisa, já está estruturado, tá? Já está estruturado, tá com os neighbors todo certinho para vocês subirem aí e fazerem o mesmo lab que nós vamos fazer aqui agora. E aí a config vai ficar desse modelo. E aí agora a gente não consegue já estruturar para começar a revisar que a configuração aqui do pacote duplicado, ela já vem implícita aqui maximizando para 2, tá? E aí nós vamos começar a comentar, abordar um pouco sobre isso e simular e ver isso funcionando. E aí aqui é a parte de config duplication que a gente ainda teria que abordar. Então, a princípio é isso que eu queria comentar. No próximo vídeo eu já dou sequência para a gente fazer testes aí com o pacote duplicado da 7015, habilitando ele e vendo como que fica a comunicação do host para o outro lado e vendo e vamos ver isso funcionando e entender melhor como que é a ideia e o conceito. Então, para você ainda que não é membro do canal, já faço aquela chamada para você vir fazer parte aí, ajudar a comunidade, apoiar o crescimento e a gente ir trocando experiências juntos aí para o nosso desenvolvimento. É isso que eu queria comentar nesse vídeo. Um forte abraço a todos aí, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.